pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Eu tive aí um mês bem corrido no trabalho, então eu não consegui trazer vídeos novos para vocês, mas estou de volta para a gente falar hoje sobre o artigo 43 do Código Penal, que trata sobre as penas restritivas de direitos. Então vamos lá? A gente estava tratando sobre as penas privativas de liberdade, então falamos de uma por uma das penas privativas de liberdade e agora chegou a vez de tratarmos sobre as penas restritivas de direitos. Esse é um capítulo muito importante para a gente falar, principalmente porque hoje em dia, quando a gente pensa em direito penal, antigamente quando a gente pensava em direito penal, diretamente a gente ligava a essa questão das penas privativas de liberdade, da prisão, do sistema penitenciário. Hoje em dia, quando a gente pensa em prisão, a gente não pensa diretamente em pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade hoje é uma exceção. É claro que na prática a gente vê ainda muitas injustiças acontecendo, mas na teoria e até assim, a aplicação que a gente tem tido mais costumeiramente agora, nos últimos tempos, é a aplicação das penas restritivas de direitos. Principalmente por causa do inchaço dentro das prisões, por causa do reconhecimento do próprio STF. E também a gente tem o professor, César Roberto Bittencourt, que ele fala o quê? Que as prisões faliram. A gente tem o nosso sistema penitenciário, a forma como as penas são executadas no Brasil, estão em falência. Então, com base nisso e também na decisão do STF, de que, não decisão, mas pronunciamento do STF, de que a maneira como as penas são impostas e executadas no nosso país é sim um rito inconstitucional e que lesa diretamente o direito à dignidade humana. Então a gente tem hoje já até o reconhecimento do nosso próprio STF falando o quê? Que as prisões estão ultrapassadas, que as prisões devem ser tratadas como exceções. Alguns crimes a gente não precisa tratar com pena de prisão. Então, no artigo de hoje, a gente vai falar quais são os tipos de penas restritivas de direito, que hoje no nosso Código Penal nós temos 5, mas nós temos legislações especiais que podem trazer outras formas de penas restritivas de direitos. Por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, que vai trazer lá a punição para a pessoa jurídica. Então, pela primeira vez, a gente tem a pessoa jurídica sendo punida. E ela vai ser punida como? Através de penas restritivas de direitos. Então, a gente tem legislações extravagantes que podem prever formas diferentes de penas restritivas de direitos, mas hoje nós vamos falar os 5 tipos que a gente... os 5 tipos que a gente encontra dentro do nosso Código Penal. Antes de continuar, eu vou aqui fazer a promoção da venda da minha camiseta, da nossa camiseta nova aqui do Fonte Jurídica, a primeira camiseta que a gente faz da nossa marca, inclusive, ó, tem o detalhe da marca aqui atrás. E tá escrito aqui, não sei se vocês vão ver direito, porque aparece espelhado aí pra vocês, mas tá escrito por uma ministra negra no STF. Então, se você apoia o nosso canal e também, apoia essa causa, você pode comprar essa camiseta tanto aqui no nosso próprio YouTube, quanto no nosso site, fontejuridica.com, ou também entrando em contato no nosso WhatsApp, que também tá tudo aqui na descrição. Beleza, pessoal? Então, antes da gente começar aqui a tratar realmente das penas restritivas de direito, eu gostaria de falar pra vocês o que a doutrina entende sobre essa questão das penas restritivas de direitos. E a doutrina entende e prefere fazer uma divisão dessas penas restritivas de direitos. Então, nós vamos ter as penas reais, e aí quando você falar reais, você lembra de real. E é justamente sobre isso que essas penas restritivas de direito vão falar. Elas são de cunho patrimonial, vão atingir o patrimônio do sujeito. E aí nós temos 2 no nosso Código Penal brasileiro, que é a prestação pecuniária e a perda de bens e valores. E nós temos também a outra categoria de penas restritivas de direito, que vão ser as penas pessoais. Essas penas pessoais, elas vão limitar o direito de ir e vir do cidadão, do sujeito. Então, são as penas de limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e interdição temporária de direitos. No vídeo de hoje eu vou falar brevemente sobre cada tipo de pena. Por quê, gente? Porque os próximos artigos que a gente vai ler, que vão ser aí os artigos 45, 46, 47 e 48, eles são os artigos que falam o que são essas penas restritivas de direitos pra gente. Então, quando a gente vai falando desses artigos, a gente vai entrar mais a fundo do que é cada uma dessas penas, os requisitos, como ela acontece e tudo mais. Hoje eu vou brevemente citar os tipos de pena, tá bom?
A primeira, do inciso primeiro, é a prestação pecuniária. E aqui a gente vai estar falando do quê, gente? O valor em dinheiro que o agente condenado paga à vítima. Então, às vezes, a gente vê, chegou lá no final e a gente fala, essa pessoa, para ela faz mais sentido a gente aplicar uma prestação pecuniária. Essa é a segunda pena mais aplicada aqui dentro do nosso país. Por quê, gente? Porque a prestação pecuniária, ela é muito peculiar, vamos dizer assim. Nem todo mundo tem condição de pagar uma prestação pecuniária a outra pessoa. Então, para essas pessoas que não têm condição, a gente não dá esse tipo de pena restritiva de direito. A gente vai escolher outras alternativas que não essa. E muitas vezes também, a pessoa é muito cheia de grana. Então, o juiz vai limitar o maior lá, que é 360 salários mínimos, é o máximo que a gente pode dar de valor aqui de prestação pecuniária. Então, o cara às vezes é muito rico e isso não faz diferença pra ele, não pune ele, não faz ele mudar. E essas penas, elas são pra quê, gente? Pra evitar, são preventivas, pra evitar que esses crimes voltem a acontecer. Então, muitas vezes, a prestação pecuniária não é eficaz aqui para aplicação no nosso país. A prestação pecuniária está no artigo 45, parágrafo 1º, e aí lá a gente vai falar melhor sobre o que é a prestação pecuniária e tudo mais, mas o que você precisa saber agora é que o valor sempre vai variar de 1 a 360 salários mínimos. O juiz vai definir um valor dentre esse limite e a pessoa vai ter que pagar isso à vítima. A gente não pode confundir a prestação pecuniária com pena de multa. Pena de multa a gente vai tratar aí no próximo título do Código Penal, nos próximos artigos aí, a gente vai falar sobre, acredito que artigo 49, a gente vai começar a tratar sobre a pena de multa. Mas o que você precisa saber agora é que não é para confundir a prestação pecuniária com a pena de multa. Pena de multa, a gente vai explicar melhor o que é depois, e a prestação pecuniária é essa recompensa que a pessoa que é condenada vai pagar à vítima do crime, tá bem? O inciso segundo vai falar da perda de bens e valores. E aí a gente tem a segunda pena restritiva de direito, que é a perda de bens e valores. Também é uma pena restritiva de direito real, então aqui nesses primeiros dois incisos, a gente está tratando das penas restritivas de direito reais, que vão atacar o patrimônio da pessoa, certo? E no próximo artigo que a gente for falar aí, o artigo 45, parágrafo 3º, a gente vai comentar também sobre a perda de bens e valores. Então, no artigo 45, a gente tem dispondo o que são as prestações pecuniárias e as perdas de bens e valores, que são os dois tipos de penas restritivas de valores reais. Tá? Mas basicamente a perda de bens e valores, ela vai atacar o proveito econômico gerado através daquele crime. Então, ou o proveito econômico que a pessoa gerou, ou o prejuízo que ela gerou. A gente vai sopesar. O prejuízo que ela gerou foi de 50 mil e o proveito econômico que ela obteve foi 20 mil. Então o prejuízo que ela causou é maior. Então vamos pegar esse valor e vamos jogar para o FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário. Então, esse valor ele vai direto para o Fundo Penitenciário. Diferente da prestação pecuniária que a gente tratou antes, depois a gente vai entrar melhor nesses detalhes. Mas na prestação pecuniária, o dinheiro vai ou para a vítima, ou para os sucessores, ou para uma entidade social, tá? Seguindo, a gente tem a limitação de fim de semana no inciso 3º, como a próxima pena restritiva de direito. A pena de limitação de fim de semana também não é muito aplicada aqui no nosso país, na nossa legislação. A limitação de fim de semana, ela é o quê? A pessoa teria que ficar privada durante 5 horas no sábado e no domingo numa casa de albergado. Então, durante 5 horas diárias do final de semana dela, sábado e domingo, isso sem incluir feriados e tudo mais, ela ficaria numa casa de albergado. Fazendo o que, Sara? Jogando dominó? Não. A ideia era que ela ficasse lá assistindo palestras, assistindo a cursos ou fazendo outras atividades educativas. Tá, bacana, eu achei legal. Por que não é aplicado no nosso país? Por vários motivos. Primeiro, a gente tem pouquíssimas casas de albergado no nosso país. Segundo, as que tem não conseguem dar conta da demanda das pessoas que estão cumprindo o regime aberto, porque se vocês não lembram, a gente já fez um vídeo falando sobre o regime aberto. O regime aberto é cumprido em casas de albergado, ou quando não tem a casa de albergado,
regime domiciliar. Então, nesse caso, o que acontece? As casas de albergado que são pouquíssimas, não dão conta da demanda das pessoas que estão em regime aberto, mas as pessoas que estão com essa limitação de fim de semana tendo que ficar lá, não conseguem dar palestras porque os recursos são muito limitados, nem cursos, nem nada, a pessoa fica lá fazendo nada, então essa limitação de fim de semana não é muito aplicada na nossa legislação. Quarto inciso, próxima pena restritiva de direito, é a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. E aqui a gente está falando de pessoas que pegaram uma condenação superior a 6 meses de privação de liberdade. Então vamos lá, essas atividades que a gente vê pessoas fazendo, prestando um serviço à comunidade, prestando um serviço à entidade pública, catando lixo, fazendo essas coisas assim, ou às vezes pagando cesta básica para algum lugar e tudo mais, essa pena ela só pode ser aplicada a uma pessoa que pegou uma condenação superior a 6 meses. Tá? Se a condenação da pessoa foi de 3 meses, ela não pode pegar a prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. E aí são tarefas gratuitas, a pessoa não pode ser remunerada por fazer isso. Os horários de fazer essa prestação de serviço à comunidade não pode interferir no horário de trabalho da pessoa. E basicamente funciona como? Se a pessoa pegou 36 dias de pena, ela vai pegar um dia equivale a 1 hora de pena de prestação de serviço à comunidade. Então, o que significa? Se ela pegou 36 dias de pena, ela vai pegar 36 horas de prestação de serviço à comunidade. Depois, quando a gente estiver falando dos próximos artigos, eu vou entrar em mais detalhes aqui, porque tem algumas outras coisas que podem ser pontuadas, tá? Essa é o tipo de pena que tem maior aplicação na nossa legislação, porque ela é a mais fácil de ser aplicada, porque é a única que tem fiscalização, que tem como a gente fiscalizar e saber se realmente foi aplicada, se aconteceu, se não aconteceu. Inclusive aqui, se o sujeito descumprir essa penalidade, ele foi condenado a 36 horas de prestação pecuniária, de prestação de serviços à comunidade. Então, ele cumpriu 30 horas e falou, essas 6 horas que sobraram, eu não vou cumprir não, deixa pra lá. Aí o que o juiz vai fazer? Então eu vou converter a sua pena em privativa de liberdade. E as horas que sobraram, as horas que ele cumpriu vão ser abatidas dessa pena que ele tem que cumprir. Então, vamos lá. Faltou 6 horas, o juiz vai falar, então você tem 6 dias para cumprir de pena. Só que aí entra uma outra exceção a essa regra, que existe um limite mínimo de 30 dias que a pessoa vai ser presa. Então, se ela deixou de cumprir 6 horas e aí ela tem que cumprir 6 dias, não interessa, ela vai cumprir 30 dias. Entenderam? Não precisa preocupar, porque quando a gente for falar mais pra frente do artigo 46, eu vou falar direitinho dos requisitos desse inciso, tá? E o último inciso, o inciso 5º, fala sobre a interdição temporária de direitos. E aí, o que a gente vai falar? Aqui é uma proibição temporária de fazer algo que tem alguma relevância com o crime que ela cometeu. Vamos supor, a pessoa foi pega traficando drogas entre estados. A pessoa saía daqui de Brasília com droga e levava para o Pará. Ela foi pega no tráfico interestadual de drogas. O que acontece nessa situação? A justiça pode suspender a habilitação dela, proibir ela de viajar ao Pará, proibir de viajar a Brasília. Então, o juiz vai proibir que essa pessoa tenha acesso a alguns direitos, viajar ou fazer algo assim, ou que tenha a CNH dela retida, vai limitar alguns direitos dela temporariamente, porque no nosso direito penal a gente não pode ter nenhuma pena que seja perpétua, todas as penas devem ser temporárias, inclusive as restritivas de direitos. Então, temporariamente ela vai limitar os direitos dele, mas sempre de uma maneira que tenha relação com o crime que essa pessoa cometeu. Então, essas são penas alternativas à pena de prisão, que são muito eficazes para determinados casos, como, por exemplo, réus que são primários, crimes que ocorreram sem violência, sem grave ameaça, até porque houveram estudos feitos, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, que comprovavam que pessoas que cometiam esse tipo de crime, que tem uma natureza grave, quando essas pessoas são presas, naturalmente elas passam a ser faccionadas, passam a ter dívidas com a facção, saem de lá muitas vezes muito mais envolvidas no crime do que eram quando entraram. Então, se a gente tem outros tipos de pena a essa pessoa, a gente tem uma forma mais humanizada de tratar essa pessoa para que ela não volte a cometer esse tipo de crime. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Não deixa de deixar o teu like aí para me ajudar no canal. Não deixa também de comprar nossa nova camiseta, beleza? E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.